E eu quero contar uma breve história sobre esse universo da incorporação. Inclusive foi uma história que eu participei. Eu tive um cliente há alguns anos que ele na época buscou o escritório justamente porque ele estava vivenciando uma grande crise na empresa dele, que era uma construtora e loteadora. Na época, ele havia relatado que eles haviam feito vários investimentos já, né, numa empresa familiar, então a família já tinha colocado bastante recurso, desfeito de imóveis, tudo para investir nos projetos, mas o retorno era muito pequeno e muitas vezes ali, né, aquilo se perdia, né, com a imensidão de responsabilidades que tinha ali sobre a empresa. Quando a gente fazia essas reuniões no escritório, eu sempre tenho essa lembrança que eram aquelas reuniões assim, intermináveis. Isso porque começava se falando dos problemas que a empresa enfrentava e escoava até para problemas pessoais ali entre os sócios, né, que eram inclusive familiares. Na época, ele buscou o nosso escritório, né, que a gente tinha lá uma equipe de advogados, justamente para fazer uma contenção, né? Eu falo assim, que é apagar o incêndio, né, desse emaranhado de situações, problemas que ele estava vivenciando na empresa dele. E eu me lembro certinho que teve um dia que ele chegou no escritório e ele falou assim, olha, eu preciso colocar um ponto final nessa situação, porque eu tô hoje com dois problemas, um é na empresa e outro é o da família. E aí ele falou até que assim, que as coisas estavam tão sérias que provavelmente ele não ia conseguir nem pagar a mensalidade aquele mês. Eu lembro muito desse dia que ele chegou lá, assim, bem desesperado. E a partir dali, a sociedade foi realmente desfeita, né? E ele encerrou as atividades, né, daquela empresa. E só que o que ele foi surpreendido, né, inclusive todos nós fomos surpreendidos, é que ele foi trabalhar com a incorporação, ele foi trabalhar para uma incorporadora na época. E lá ele teve a oportunidade de ter uma experiência nova, de conhecer um outro nicho de mercado que até então ele não havia ainda explorado. E nessa oportunidade ele viu, né, a empresa rentabilizando, fazendo empreendimentos, prédios, né, em uma proporção muito maior que ele conhecia, né, através da empresa dele. E foi a partir dali que ele buscou conhecimento, buscou cada vez mais se inteirar sobre o que é incorporação, fazer cursos. E em 2024, no final do ano, eu pude estar presente, participar desse momento. A gente assessorou aí desde o começo, desde a escolha da área e tudo. Teve o lançamento da primeira incorporação desse nosso cliente com um VGV de quase 100 milhões de reais. Foi algo assim muito emocionante, realmente uma virada de chaves. E exatamente essa grande lição, porque com a incorporação imobiliária você não precisa de estruturas gigantes, equipes numerosas ou investimentos milionários para começar, mas você precisa se capacitar e ter o conhecimento estratégico sobre como atuar nesta área. Existe uma frase muito conhecida que se fala: pensar pequeno dá o mesmo trabalho que pensar grande. Mas eu ouso discordar dessa frase. Eu falo que pensar pequeno dá muito mais trabalho do que pensar grande. Como no caso, nesse próprio exemplo que eu dei. Ele vinha trabalhando com uma empresa a longa data, sempre com projetos menores, mas foi quando ele alçou o voo no empreendimento muito maior e até com investimento menor do que ele fazia antes, que ele conseguiu realmente fazer uma virada de chave na vida dele. Esse curso ele foi desenvolvido para você que deseja estar plenamente capacitado para atuar nesse mercado, compreendendo cada etapa do processo de incorporação. O projeto Diamante Azul, ele nasceu numa mesa de negociação, eu e o Dr. Wilton, que daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Nós unimos a nossa experiência para ajudar você a viabilizar o empreendimento que só seria possível com uma articulação estratégica. No nosso dia a dia, a gente vê muitos projetos que começam sem roteiro, sem estratégia, dificuldade para encontrar o profissional realmente habilitado, e foi com base em tudo isso que a gente se inspirou e criou um método claro, prático, para permitir que você domine de verdade a incorporação imobiliária com segurança e o melhor, estratégias validadas no mercado. Existem alguns temas que nós vamos tratar aqui que são também importantíssimos para você dominar essa área, que é, por exemplo, estruturação societária, como fazer uma captação de investimentos, contratos de permutas imobiliárias, o passo a passo para o registro da incorporação, a execução e acompanhamento de obras, estratégias de marketing e venda e muitos outros assuntos que nós iremos tratar. Ao final dessa trilha azul, você não será apenas mais um profissional de mercado. O nosso compromisso é que você terá desenvolvido um protagonismo necessário para atuar com estratégia, segurança, resultados, pronto para construir seu patrimônio e transformar oportunidades em empreendimentos de sucesso.